Tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero conversar com vocês sobre astrologia, falar do comecinho do mês de fevereiro. A gente vem numa sequência de momentos conturbados, e os momentos conturbados eles estão muito ligados aos planetas fixos, né? Eu expliquei para vocês, principalmente sobre a divergência que existe entre Aquário, muito forte, né? Na semana do dia 11 vai ocorrer uma lua nova, ali, que é uma lua nova que acontece junto com o Stellium, né, que é uma reunião de planetas do mesmo signo, todos eles em Aquário. Em relação principalmente a Touro, né, onde tem Urano e Marte, e tem uma Lilith ali também trazendo alguns aspectos. Então, eu tenho uma divergência entre essa necessidade do novo, né? E eu tenho uma necessidade de sobrevivência também muito forte. Eu acho que é uma dicotomia que a gente tem vivido aí em todas as áreas da vida, né? Desde a política até o trabalho, né? A gente encontra sempre algumas pessoas tentando manter, né, o modo atual, né, o modo antigo, e outras pessoas tentando trazer um novo. Eu falei muito sobre como isso está acontecendo em relação à saúde, né, e à política. Né? A gente está sendo bastante motivado a sair da zona de conforto, né, que é exatamente isso que mostra essa quadratura, né, entre os planetas que estão, né, ou que estarão ali em Aquário, com Marte e Urano. Né? A gente precisa sair da zona de conforto, né? A gente precisa criar alternativas, gastar mais energia. A quadratura ela fala de gastar mais energia, porque, de certa forma, eu preciso dar vazão a duas necessidades que nem sempre se convergem, né? Quase nunca se convergem. E eu gastei bastante tempo falando isso em relação à política, né? Tentando mostrar meu ponto de vista, né? Principalmente com a Lua que aconteceu, a Lua em Leão, que aconteceu semana passada, ficou bem nítido, né? Como as pessoas usam, né, o marketing para se promoverem, né? Sem pensar no dever, sem pensar no que realmente elas precisam fazer para a população. E infelizmente as coisas só se comprovam, né? O presidente falando, usando uma linguagem de baixo calão para falar sobre algo, né? Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que ele comprou leite moça para, né, fins errados, né? Isso só a justiça pode comprovar, mas que ele usar uma linguagem de botequim, né, para poder se justificar, né, e provocar a imprensa, né, porque é isso que ele está fazendo, provocando a imprensa, cada vez mais a imprensa vai atrás dos seus erros. Acho que é uma atitude, no mínimo, é uma atitude de galo de briga, né, e nem de um presidente da República. Mas eu acho que tem coisas mais importantes para falar do que só ficar dando atenção para essas pessoas, né? Para essas dicotomias nossas políticas. E eu não queria deixar de passar a oportunidade de falar, né, sobre eu acho que eu falei para vocês que esse grande estélio, né, essa reunião de planetas em Aquário era um momento muito bom para a gente desenvolver as ideias, para a gente comunicar, né, as nossas ideias, que era um momento muito bom para a gente poder
trabalhar essa questão, né, que é tão necessária hoje em dia, que é o compartilhamento de ideias, compartilhamento do nosso modo de expressão, né? Falei para vocês como isso era importante em relação ao signo de Leão, semana passada, ali, que Leão ele é um signo oposto a Aquário, né? Então, enquanto Leão entende que a criatividade, né, parte dele, né, Aquário trata essa criatividade como de todos, né? E hoje eu vou falar um pouco disso, falar de uma forma mais filosófica e para tentar até trazer mais subsídios a essa ideia. Então, eu também falei para vocês que eu estudei na Escola Brasileira, Sociedade Brasileira de Obiose, que lá eu fui iniciado, né, na teosofia, e que eu aprendi muito, né, sobre a vocação e sim, tudo aquilo todas as promessas que tem em relação ao futuro do Brasil. Eu falei para vocês que o Brasil é um país que tem a vocação de trazer, né, esse lado aquariano, né? Se a gente voltar um pouquinho, a gente lembrar daquele lema, né, da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, lá nos Estados Unidos eu tenho a Estátua da Liberdade. Uma coisa que me surpreendeu muito quando eu fui para o Canadá é como você pode andar na rua e realmente não existe nenhuma... Existe um sentido de união, né, entre as pessoas. Realmente não vi nenhuma espécie de preconceito. E no Brasil, né, a gente tem essa vocação da fraternidade, tendo até ali como símbolo o Cristo Redentor, né, de braços abertos. Se a gente pode lembrar de um avatar que falou, né, muito sobre fraternidade, a gente pode lembrar de Cristo, né, e tudo que ele falou, né, sobre sermos irmãos. E agora, hoje eu vim trazer um assunto que eu acho que liga essas duas coisas, que é ali uma coisa que eu aprendi na eubiose, né, que é a relação do mito de Prometeu, né, com essa era de Aquário. Então, diz o mito de Prometeu, o mito grego, que Prometeu queria dividir, né, o fogo sagrado com os homens, né? E ele roubou o fogo sagrado, né, de Zeus e entregou aos homens. Então, com isso ele foi obrigado ali a passar a eternidade no Cáucaso, onde todo dia uma águia, né, ia ali e comia o seu fígado. Mas como o fígado é um órgão que se regenera, né, no dia seguinte ele estava novo de novo. Então, e por que esse, na verdade, o nosso grande patriarca, né, o grande instrutor da biose, né, o professor José Henrique de Souza, deixou esse mito para que a gente meditasse sobre ele, né? E sim, dentro das minhas meditações, a gente não pode esquecer que o fogo sagrado nada mais é do que esse poder criativo que a gente tem dentro da gente. Então, esse mito também fala de Leão, né? Fala desse eixo Leão e Aquário. E quando ele pega ele rouba esse fogo sagrado, né, de Zeus, que é um deus, né, de mitologia, e entrega aos homens, né, na verdade ele torna os homens iguais a Deus, né, e iguais aos anjos também, né.
Então, esse mito, na verdade, ele não fala só da era de Aquário, né? Ele fala dessa dicotomia, né, entre a criatividade que eu tenho e o quanto eu consigo compartilhar dessa criatividade, dessa inspiração que eu tenho, né? E quanto eu consigo me conectar com os outros que têm a mesma capacidade, né? Então, é o jogo Aquário, né? Isso, quando a gente olha no sentido um pouco mais teosófico, a gente pensa, né, para que um ser, né, que a gente pegar o exemplo, por exemplo, de Buda, né, que ele 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 teve ali uma grande revelação quando ele saiu do reino, né? O pai dele criou ele sabendo que ele era um ser especial, né? Mas ele não queria que ele fosse um ser especial, ele queria que fosse um rei, né? Para ocupar o lugar dele quando ele morresse. Então, o pai dele protegeu ele de toda tudo que trouxesse alguma consciência social para ele. Então, ele vivia num reino onde só tinha beleza, né, riqueza. Em determinado dia ele saiu do reino, ele viu que tinha morte, tinha doença, né, tinha sofrimento. E aí ele decidiu, né, resolver, né, acabar com a causa do sofrimento da morte. Então ele foi meditar, né, e fez todo uma um trabalho no sentido de alcançar, né, essa solução, né? E a solução que ele encontrou foi se conectar totalmente, né, com o seu Deus interno, com o seu eu superior, né? E então isso, né, foi quando Buda alcançou a iluminação. E o que acontece, né? Buda alcançou a iluminação, Cristo era filho de Deus, foi para o deserto, enfrentou seus seus demônios, né, o seu lado negativo. Moisés também subiu no monte. Vários seres, né, eles fazem um trabalho de, de, como é que eu posso dizer, um trabalho de emancipação, né, para que depois eles percebam, né, que esse trabalho de emancipação não vale só para eles, né, também tem que ser dividido com o outro. Então, dentro da tradição budista, né, vocês podem observar que os seres especiais renascem, né, em determinado local para continuar a sua evolução, né? E quando a gente fala que, né, na religião budista fala que Buda atingiu o Nirvana seria, né, onde é cessado todo o sofrimento. Então, de certa forma, ele mostrou o caminho, né, para que a gente alcance essa solução do sofrimento. Mas depois, quando ele chega lá, ele volta, né, exatamente para trazer aquilo que ele aprendeu, né, para a humanidade, né? E o signo de Aquário está relacionado com isso, né, com essa doação, né, daquilo que a gente aprende no mais alto nível, né, pro próximo, né? Então, acho que isso dá um pouco mais de subsídio né, sobre aquilo que eu falei na semana passada. Em relação à semana, nessa semana a gente tem alguns pontos importantes, né? Então, essa semana a gente tem essas questões aquarianas ficando cada vez mais fortes, né? Porque a Vênus já entrou em Aquário, né?
Mercúrio retrógrado, fazendo a gente gastar um pouco de tempo para pensar sobre esses assuntos, né? Mercúrio retrógrado vai fazer aqui conjunção com o Sol, com o tempo que ele vai fazer com Júpiter, Saturno, com essa própria Vênus, né? Na semana, né, no dia 11, no próprio dia 11, a gente vai ter a Lua Nova aqui em Aquário, então essa Lua vai estar aqui junta, né, fazendo esse estélio, né, então fazendo a gente pensar em como a gente pode usar esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, como a gente pode compartilhar, né, e compartilhar o quê? Essa luz, né, esse fogo sagrado, que é a nossa capacidade criativa, né, essa capacidade de produzir, que é o nosso exemplo como indivíduo, né? Então, tudo isso aqui está falando de futuro, mas nessa semana, com essa lua minguante, né, que está oposta aqui a Marte, as coisas, né, podem esquentar, né? Por quê? Porque Marte fala da nossa energia, né, masculina, guerreira, e a Lua fala do emocional. Eles estão com dignidades invertidas aqui, né, porque Marte rege Escorpião e a Lua fica exaltada em Touro. Então, para Escorpião, né, para quem é Escorpião, tem Sol, Lua, Escorpião já está um pouco complicado, porque essa energia, né, de Marte, essa energia né, da ação, né, da luta, da visão, da estratégia, está em Touro, que faz sempre um contraponto no sentido da Touro traz uma paz, né, um equilíbrio, uma docilidade, enquanto Escorpião é sempre o mais incisivo, né, aquele que tem um modo de agir um pouco mais penetrante, né, que muitas vezes traz decisões e um modo de ser um pouco mais, de certa forma, viril, né, e está recebendo aí essa energia exatamente do oposto complementar que é Touro. Então, para ambos, né, tanto como Touro como Escorpião, não está fácil, né, mas para Touro ainda ele pode usar essa energia para produção. Agora, para Escorpião fica um pouco difícil, né, sabendo que a energia, né, que ele precisa estar em posse do outro, né, então mas essa semana vai ficar um pouquinho pior, né, porque essa lua vai mexer com as emoções, vai mexer com lembranças do passado, com mágoas, com coisas que nos feriram, né, então a gente precisa usar do nosso equilíbrio emocional para passar por isso. Eu vou trocar o mapa só para mostrar aqui a lua nova em Aquário, que vai acontecer no dia 11 de fevereiro, né? Para vocês verem isso que eu estou falando, ó. Tá Lua, Sol, Mercúrio, Júpiter, Saturno e Vênus, tudo em Aquário, né? Fazendo uma reunião aqui. Vocês podem ver as quadraturas aqui, né, que eles fazem para Marte. Então, aqui eu botei o mapa de hoje. A gente tem a Lua em Virgem, terminando a sua passagem aqui por Virgem, uma Lua que fala da nossa organização, do nosso cuidado com a saúde, cuidado com a alimentação, com o trabalho, com os nossos deveres, fazendo uma posição aqui para Netuno. Acho que eu falei semana passada, né, que era até bom acontecer isso no domingo, porque isso dá
uma certa distração, né, um certo tendência, né, a dissolver, né, a gente fica mais distraído, quer trabalhar nosso descanso, nosso relaxamento, né, mas a Lua, né, tem sempre a Lua em Virgem sempre traz essa ideia da praticidade do trabalho, da produção, então a gente precisa se desligar para poder descansar, e às vezes a gente pode ter dificuldade com isso. Aí na segunda-feira, né, são um ponto positivo que acontece na segunda e na terça, antes da tensão da quarta-feira, que é a lua minguante, é a passagem aqui da Lua por Libra, fazendo trígono com todos esses planetas em Aquário, então é um momento ótimo para a gente pensar no outro, ter uma visão mais altruísta, né? Pensar mais no coletivo, mas também tem uma tendência a ser dias agitados, né? Principalmente mentalmente, muitas demandas, muitas coisas para fazer, principalmente ligado a atender, né, pessoas ou se comunicar com pessoas. Isso acontece na segunda-feira. Na segunda-feira, o Sol começa, aqui fica mais forte uma quadratura com Marte. Então, aqui é aquela divergência, né, entre Aquários, exatamente falando aí desse compartilhamento, né, dessa comunicação, com Marte, né, em Touro, focado na sobrevivência, né? Então, e como é uma quadratura, já falei para vocês que são direções opostas, né? Você tem que dar conta das duas necessidades, e você acaba, que estão em direções opostas, você acaba gastando mais energia com isso. Então, são divergências de vontades, né? Então, tomar cuidado, né, para não ficar estressado com esse tipo de situação, né? Ao mesmo tempo que você tem essa grande capacidade social, né, essa lua passando por Libra, fazendo bons contatos aqui com os planetas em Aquário, você tem essa divergência de vontades, né? Ou você fica no social ou você cuida da sua sobrevivência, né? Então, é o começo da tensão, né, que vai ficar mais forte na quarta. Vênus já, né, entrando aqui em Aquário também, trazendo outras necessidades, né, uma necessidade maior exatamente de compartilhamento, né, uma necessidade de comunicação, né, uma visão, uma mente mais aberta exatamente para a comunicação. Aí a terça, né, como eu disse para vocês, a Lua está aqui em Libra, fazendo bons aspectos aqui para o Sol, para o próprio Mercúrio que está retrógrado, então traz essa boa influência aqui na comunicação, para chegar na quarta e fazer essa oposição aqui com Urano, né, e a gente pode considerar também para Marte, né, porque está muito próximo, indo um pouquinho mais, ela já faz para Marte, né, e formando quadraturas aqui para praticamente todos os planetas em Aquário. Então, são dias aí onde a gente, para os signos fixos, né, a mensagem principalmente para os signos fixos, né,
a gente meio que é obrigado a sair do trilho, né? O signo fixo, como eu disse para vocês, ele é fixo naquilo que ele está fazendo. Fixo mentalmente, Aquário. Fixo emocionalmente, Escorpião. Fixo no seu modo de agir, Touro. Fixo nas suas motivações, né? Leão. Então, e também outra coisa que eu disse para vocês é que isso vai acontecer várias vezes no ano, né? Toda vez que algum planeta passar por Leão, Escorpião, e vai fazer aspectos com com essa dicotomia aqui, né? Aquário e Touro, então vai incomodar bastante, principalmente no sentido de que vai ser necessário sair da zona de conforto e no caso do Escorpião, né, ter um controle emocional bem forte, porque a Lua passando aí para o Escorpião vai mexer com, como eu disse já, com mágoas, com ressentimentos, com situações, talvez situações de tabu, né? O Escorpião é muito ligado com morte e renascimento, né? E, então, espero que não tenha mais comentários indecentes, né, do nosso presidente, mas eu acho que provavelmente acontecerão gente desprezando, né, as mortes que aconteceram, gente talvez fazendo brincadeira com coisa que não deve, então são momentos difíceis, né, esses momentos aqui de tensão, eles vão acontecer várias vezes no ano, e são momentos que a gente precisa exercitar nosso controle emocional. Marte também, né? Marte é um planeta que, se ele está mal aspectado, ele nos coloca como provocador, né? E não como um, não dá, em vez de dar coragem, né? Nos dá uma certa animosidade, né? Uma certa raiva, né? Aquele famoso passivo-agressivo, né? Como o touro é um signo muito ligado à passividade, né? Não à docilidade, né? À beleza, aos bons tratos, passando o Marte por aí também traz talvez traga esse tom, né? Emocional de passivo-agressivo. Né? Então, fazendo oposição com essa Lua em Escorpião, então podem acontecer farpas aqui, né? Fagulhas. Então vamos tomar cuidado com isso para a gente saber, né? Saber como responder caso aconteça com a gente. Né? Na política também acho que pode ser muito ruim esse aspecto aqui, porque pode dar agressividade, né? Colocar agressividade nesse discurso, nessa dicotomia de discursos, né? A gente tem que ficar cuidado aí com manifestações um pouco mais agressivas e, como eu falei também, né? Discursos mais agressivos, né? Discursos com as pessoas que são muito provocativas, né? E pouco proativas, né? E aí no finalzinho aqui, isso na quinta-feira, no finalzinho da passagem da Lua para o Escorpião, ela faz um trígono com Netuno, e aí essa grande capacidade de compreensão, né, dos signos de água, tomara que as pessoas valorizem mais isso, né, do que realmente essa animosidade. Vocês podem ver que o trígono aqui está com Mercúrio, mas a oposição com Marte ainda existe, tá vendo essa linha vermelha? Então, tudo vai depender da nossa vibe, né? Se a gente está vibrando positivamente ou não.
Aí é a sexta-feira, a Lua entra em Sagitário, então é um dia bem mais animado, né? Porque essa Lua vai fazer aspectos positivos para esses planetas em Aquário. E o signo Sagitário é sempre, né, voltado aí para a expansão, né? Porque ele é regido por Júpiter. Então, quando essa Lua fizer esse sextil aqui com Júpiter, é um dia de festa aí. Então, sexta e sábado trazem essa possibilidade aí de animação, de confraternização, né? Também a gente não pode esquecer do distanciamento social, mas eu acho difícil o distanciamento social segurar esse clima que é um pouco mais otimista, né? E um pouco mais dispersor, né, de boas notícias, né? A lua minguante, ela sempre fala sobre a dispersão, né, a dissolução daquela lua nova, né? Ela é a finalização de uma alunação, né? A gente não pode esquecer que essa alunação ela começou em Capricórnio, depois ela começou a acontecer em signos fixos, né? Capricórnio é o signo cardinal, então os signos cardinais são aqueles com iniciativa, são os que começam os processos, né? Os signos fixos são aqueles que levam até o fim, finalizam eles, por isso eles têm tanta capacidade, né? Tanta vontade, tanta força de vontade para chegar até o final. Então, ao meu modo de ver, essa lua nova aconteceu ali em conjunção com Plutão, né? No finalzinho do signo de Capricórnio, praticamente em conjunção com o grau ali da grande conjunção do começo de 2020. Então, eu consigo imaginar que ela fala, né, de um início de uma reforma, né, de uma transformação. Essa transformação, tem que fazer são esses arquétipos fixos, né? Leão, touro, aquário e touro. Então, o que acontece? Toda essa tensão que está acontecendo, ela serve para fazer, né, criar um atrito para que a gente, né, realmente tenha vontade, tenha um impulso da mudança, né? A gente consiga fazer a gente construir algo realmente positivo, né? Eu vejo muito isso em relação aos Estados Unidos, aos Estados Unidos. A gente não pode esquecer que essa luta também aconteceu ali, muito próximo ali da tomada ali, né, do governo ali do Biden. Então, para a gente fazer realmente uma reforma real, a gente precisa ter vontade, a gente precisa ter força de vontade para brigar aí pelos os nossos ideais, né? Isso que fala o signo de Aquário. E a gente tem que sair da zona de conforto, né? E muitas vezes se posicionar, né? E que são essas energias que estão em todo, né? É difícil, é uma coisa que realmente não é fácil, né? Porque a gente não está no momento, né, totalmente firme economicamente, politicamente, para fazer esse tipo de mudança, mas a gente tem que fazer. Muitas vezes, né, fazer a mudança é o que realmente nos traz novamente segurança, né?
eu não vou ficar falando sobre as formas de fazer a mudança, porque eu acho que isso é de cada um, né? Mas elas envolvem esse compartilhamento, né, da, daquilo que eu sou, né, para o outro, né, e elas envolvem essa necessidade de sair da zona de conforto, né, que é esse Marte e esse Urano em Touro. E aí eu volto de novo para o exemplo que eu trouxe, né, dos grandes iluminados, né, dos avatares que vêm trazer, né, uma luz para o mundo, né, trazer algo, algo novo para o mundo, né, e que poderiam ficar no nirvana, né, em meditação, em paz, sem sofrer as dificuldades e as limitações da vida humana, mas escolhem fazer o trabalho, né, por amor à própria humanidade, né? Então, eu acho que esse é acho que o maior exemplo de trabalho aquariano que a gente possa observar, né? E a gente não pode esquecer também que enquanto o aquário faz esse trabalho, né, de dispersão das ideias, Peixes vai fazer o trabalho de compreensão, né, das ideias e dos sentimentos, né? Então, a gente vai ter uma alunação, uma lua nova em aquário, com todos os planetas em aquário, mas onde que o Sol vai, depois a lunação seguinte, o Sol estará em peixes e as luas serão em planetas mutáveis. Então, quer dizer, a gente tem que fazer, planejar, né, e fazer o projeto agora, para depois, né, nessa lua nova em aquário, sair fazendo as mudanças onde for necessário. E a gente pode lembrar aqui também, né, falando em mudanças, que o eixo nodal o eixo nodal norte, né, que representa o nosso futuro, está em Gêmeos, e o eixo nodal sul está em Sagitário. Então, essas luas, essas lunações também tocarão esses eixos, né? Então, essa dispersão do conhecimento de Gêmeos e essa assimilação da sabedoria de Sagitário também fará parte aí do desenvolvimento da próxima alunação, né, que é a alunação de Aquário, mas isso eu vou falar mais para frente. Só queria conectar esses assuntos para a gente entender, né, assim, acho que o âmago de tudo é cada um, né, dentro da sua vida, da sua existência, ter a sua evolução, né, e acaba, através do conhecimento que recebe e daquilo que ele consegue vivenciar, né, e realmente aplicar na vida, acaba construindo uma sabedoria, né, e isso muitas vezes é o exemplo para o outro, né. Então isso conecta vários arquétipos, né. Aqui eu falei de conhecimento, falei de sabedoria, Gêmeos, Sagitário, falei né, de ser alguém, de ser criativo, Leão, e depois dividir isso com outro, Aquário. Então, isso vai fazendo uma tessitura, né, uma postura que vai trazendo todo um conhecimento e um significado para esse momento, né, esse panorama astrológico que a gente está vivendo. E é lógico que, por exemplo, se você é de Sagitário, e essas configurações tocam o seu Sol, isso vai ter uma importância muito grande, exatamente nessa sabedoria que você adquiriu na vida. Se você tem uma Lua em Gêmeos,
e essas configurações tocam a sua lua, então, provavelmente você vai ser muito tocado emocionalmente, né, pelo conhecimento que você novo que você conhece, talvez seja tocado, né, de ser um dispersor de conhecimento, alguém que tenha a capacidade de se comunicar, né, e realmente dispersar o conhecimento. Então, todo esse panorama, ele influencia, ele toca a vida de cada um de uma forma, né? Eu venho trazendo para vocês, falando muito sobre aquário, mas porque aquário realmente representa o ponto ali onde ele tem que prestar atenção, né? A gente tem que gastar um pouco mais de tempo para entender esse arquétipo, porque realmente a gente vem vivenciando mudanças aquarianas na evolução da nossa sociedade, e muitas vezes a gente não se dá conta, né? A própria internet, globalização, WhatsApp, tudo isso que nos conecta de uma forma mais rápida, que nos possibilita estar em vários lugares ao mesmo tempo, tudo isso é aquariano, e tudo aquilo que, por um outro lado, tudo aquilo que nos habilita a instruir, né, de alguma forma, também é aquário. Então, hoje eu não sei se eu fui um pouco confuso, mas eu tentei mostrar a importância, né, do arquétipo de aquário, mostrar a importância dessa lua minguante em Escorpião, né, como um momento crítico que a gente tem que ter um pouco mais de habilidade emocional para vivenciar, né, e eu vou continuar falando sobre aquário, né. Talvez na semana que vem eu fale um pouco mais sobre o mito de Prometeu, né, e deixe mais informações para vocês. Então é isso, pessoal. Uma semana bem crítica. Tomar cuidado com os nossos posicionamentos. Mas eu acho que, como foi possível passar as outras semanas, acho que também vai ser possível passar essa com uma certa tranquilidade. Quero deixar um abraço para vocês, dizer que se vocês assistem esse vídeo pelo YouTube, se cadastra no canal, aciona o sininho, diz se gostou, se não gostou, deixa um comentário. Se você quer fazer uma parceria comigo, me manda uma mensagem. Desculpe um certo ruído no vídeo, porque o dia está muito quente e eu tive que deixar um ventilador ligado. Mas um abraço para todo mundo, uma boa semana e tchau.